Olá! Eu sou o professor Sérgio Mala, professor de Biologia de vocês. Estamos imbuídos em trazer para vocês o melhor conhecimento da Biologia no Revisa Enem. Olá, queridos alunos, tudo bem? Olha, nós vamos falar sobre um sistema muito importante. Achim! Que foi isso, professor? Eu estou um pouco resfriado. Isso foi uma resposta do meu organismo para limpar as vias respiratórias. E é assim que funciona. O nosso corpo é uma fortaleza. Os micro-organismos são os invasores. E nós temos uma série de soldados, uma série de armas e também de estratégias para combater esses organismos invasores, esses piratas celulares. Minha gente, olha, os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários e até substâncias alergênicas ou alérgenas podem fazer com que o seu corpo desencadeie uma guerra contra esses inimigos. A essa guerra nós falamos de guerra imunológica. Para isso, e desde cedo, nós vamos construindo a nossa imunidade. Existe uma glândula torácica chamada de timo. Esse glândula timo é de timão, que dá a direção. Ela vai, desde cedo, catalogando todas as proteínas do seu corpo, tudo que é seu, sua histocompatibilidade, ok? E aí, o que é que ocorre? Quando ele mapeia tudo isso, a partir então, ele cria exércitos para se defender. Caso entre no seu corpo uma substância que ele não conhece, o que é que ele faz? Ele observa qual é a substância, vê os critérios que a substância tem, organiza uma defesa e pá, desencadeia. A guerra está no ar. Míssil, soldados, os macrófagos, os leucócitos, os linfócitos fazem os anticorpos, os organismos também querem lhe combater e tudo isso faz com que a gente tenha os probleminhas decorrentes da sintomatologia, das patologias. Porém, graças a Deus, o nosso sistema é tão inteligente que ele acaba por vencer essa guerra. Vamos agora, gente, começar o sistema imunitário mostrando para vocês o que significa. Veja, a imunologia é o estudo das respostas do organismo que fornecem imunidade, ou seja, proteção às doenças. Ainda que o sistema imune seja muito complexo, certos componentes do sistema imune são facilmente detectados, como, por exemplo, os anticorpos. Falaremos primeiramente de defesas imunológicas. Defesas imunológicas, olha só, defesas imunológicas. É isso que nós vamos falar. Vem para cá que eu vou te mostrar. Mecanismo de defesa não específico. Vamos entender. Olha, o nosso corpo, querido, tem linhas de defesa. Quer ver? Uma linha de defesa do olho, lágrima. Do nariz, coriza. Da boca, saliva. Essas são primeiras linhas de defesa. A sua pele é uma grande linha de defesa. Por isso que quando você sofre uma lesão na pele, o que é que vai acontecer? Esta pele tem que ser fechada. Você vai ir lá, o profissional sutura aquilo ali para impedir a entrada de micro-organismos, porque aqui está oferecendo uma defesa. Porém, mesmo que o insidioso organismo, o safo-organismo, o organismo Rambo, o vírus ninja, ele entre no seu corpo, aí você desencadeia outras ações. Portanto, veja, nós temos várias linhas de combates. É uma guerra, professor, é uma guerra. E nós temos que vencer, sob pena que se perdermos a guerra, morreremos. E você não quer morrer, né? Coisinha linda de papai. Vem pra cá.
Dá uma olhadinha. Mecanismos de defesa não específico. Primeira linha, pele e mucosas. Vias respiratórias produz o muco e a coriza. A gástrica produz o ácido clorídrico e a vaginal coloca o meio ácido. Olha, essa acidez da vagina, ela é dada por um bacilo chamado de bacilo de Dohrn-Delaye. É um lactobacilo. Professor, quer dizer que na vagina tem lactobacilos? Ok, é isso mesmo. E ele deixa o pH da vagina ácido, impedindo as infecções oportunistas. A segunda linha de defesa são as células. Você tem aí os neutrófilos, que são células coradas por corantes neutros, os macrófagos, que está dizendo macro é grande, fago comedor, eles realizam a fagocitose, que é o ato da célula comer. Mas comer quem, professor? Comer os micro-organismos, meu filho, comer os micro-organismos. E eu tenho também os eosinófilos. Eosinófilos são os que atacam os vermes. Então, o que é que acontece? Por exemplo, você vai a um médico com uma queixa que está com uma apatia, uma sonolência, aí ele pede que você faça um hemograma completo, que é um exame de sangue. Você faz e lá dá uma alteração muito grande nos eosinófilos associado aos basófilos. Aí ele diz, muito eosinófilo, você está atacado por verme, meu querido, você precisa fazer uma vermifugação, meu jovem, você está com um bichinho comendo você aí por dentro. Veja, essa então é a segunda linha, recapitulando. Primeira linha, pele e mucosas. Segunda linha, células. Quais? Neutrófilo, macrófago e eosinófilo. Tem outras, a gente vai ver. Mecanismo de defesa específico e resposta imune. Veja bem, pessoal, olha só. Cada um de nós tem uma determinada resistência aos organismos que entram em contato com nós e nós procedemos defesas imunes, na maioria das vezes, muito eficazes. Nem sempre eficazes, mas muitas das vezes eficazes. Por exemplo, eu acredito, e a ciência corrobora com isso, que as defesas, elas se dão de acordo com o teu equilíbrio orgânico. Por exemplo, se eu estiver bem alimentado, se eu estiver pouco estressado, se eu estiver com pensamentos positivos, ok, vai ser muito difícil um micro-organismo entrar no meu corpo e tomar conta das estruturas que eu uso para me defender. Há um bloqueio. Porém, se eu estiver estressado, se eu estiver mal alimentado, se eu estiver desnutrido, aí sim fica fácil dele aproveitar essa brecha que eu dei no sistema imunológico e a partir desse momento se estabelecer uma doença. Mas como é que o meu corpo responde a isso? Por exemplo, preste atenção. Você está aí sentado assistindo essa belíssima aula do seu professor, querido amigo Sérgio Mala. Sou eu. E o que é que acontece? O menino atrás está mexendo na sua orelhinha. O que é que você faz? Ô rapaz, para com isso. Ô rapaz, para com isso. Você está sendo estimulado e você está dando uma resposta a esse estímulo. Deu para entender? Você, para ser estimulado, é necessário que você seja provocado. É assim que ocorre com o nosso corpo. Existem as provocações naturais. Você está aí num lugar e alguém espirra perto, lança vírus e tudo bem. Existem as provocações artificiais que nós chamamos de vacinas. Eu injeto em você um componente de uma doença, só que de forma atenuada, e o seu corpo reage contra aquilo. Ok? Vem para cá. Vamos ver aqui. Mecanismos de defesa específicos, resposta imune. Imunidade humoral. Humoral é produção de anticorpos. Os anticorpos, olha, os anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas.
e eu vou encontrar ela no plasma, ou seja, na parte líquida do sangue. Macrófagos, linfócito T4, linfócito B, plasmócitos, que seriam os anticorpos, linfócitos B de memória, que produz novos anticorpos. Preste atenção, vem comigo, se liga nesse nosso processo aqui da mala do saber. Olha só, mala do saber. Professor Sérgio Mala, o senhor é muito engraçadinho. Olha como é que funciona. Entrou o micro-organismo, vai lá um macrófago, reconhece esse micro-organismo, passa essa informação para um linfócito T. Esse linfócito T guarda essa informação na memória imunológica, ok? Memória imunológica, produzindo uma imunoglobulina chamada de IgM, ok? Em princípio, o que é que faz? Faz com que o linfócito CD4, professor Sérgio Mala, é aquele do vírus da AIDS? Aquele mesmo, Aí ele vai fazer o quê, ó? Desencadear uma resposta humoral, se for, por exemplo, um vírus, ou uma resposta celular, se for uma bactéria, ou então uma resposta em conjunto. Quando a resposta, por exemplo, de um linfócito, ele terminar o serviço, matar o vírus que o macrófago reconheceu, ele avisa através de um linfócito T supressor, é um T8 supressor, que a briga terminou e o CD4 para de mandar mensagem. Bora lá, vamos ver se você entende. O macrófago vai, reconhece, avisa para um organizador, linfócito T, que guarda na memória e atua com o linfócito CD4. O linfócito CD4, vamos lá, foi um vírus, desencadeia uma resposta humoral e o linfócito produz os anticorpos, mata o vírus. Quando mata, ele avisa ao linfócito CD8 que manda suprimir a defesa. Ok? Ok, você aprendeu que você é muito inteligente. Sendo assim, a partir desse momento, aquele IgM de princípio vai passar a ser chamado de IgG. Deixa eu botar aqui. IgG, que é o anticorpo definitivo. Ok? Ok. Então vem para cá. Deixa eu fixar aqui nesse esquema. Macrófago vai e reconhece, curti, Mala, curti, adorei, lindo. Vai o linfócito T, que é um T4, ativa o linfócito B. O linfócito B vai para os plasmócitos que produzem anticorpos, ok? Linfócito B de memória vai guardar anticorpos para ser produzido assim que entrar em contato novamente com aquele agente. Esse, então, é a memória definitiva, que é o famoso IgG. E aqui um desenho lindo, né, um esquema lindo, de anticorpos ligado às células tumorais. Olha que maravilha. Olha as imunoglobulinas. A IgM é encontrada principalmente no meio intravascular, sendo uma classe de anticorpos produzidas agudamente nas fases iniciais. Olha, logo no início o IgM sobe, eu mostrei para vocês. O IgA é imunoglobulina predominantemente em secreções, saliva, lágrima, leite, mucosa do trato gastrointestinal, trato respiratório e urinário. É o IgA. Já o IgG é o que vem depois, ó. É uma imunoglobulina que faz 80% das imunoglobulinas do organismo. Apresenta-se igualmente distribuída nos compartimentos extracelulares. É o anticorpo principal das respostas imunes secundárias. Depois o IgE está presente no soro em baixas concentrações, quase a gente não fala dele. É encontrado na membrana de superfície de basófilo e mastócitos. E o IgD está presente no soro em concentrações muito baixas,
A função dela não está bem definida. Então, pessoal, guardem esses dois. Ó. Logo no início surge o IgM e depois fica sacramentado na forma de IgG. Ok. Células do sistema imune. Essas vocês têm que guardar porque é muito pedida nas provas dos diversos concursos. Concurso Enem pede que vocês saibam disso. Olha, linfócito T, helper e citotóxico. Linfócitos B, monócitos e macrófagos, células dendríticas, ou seja, células com prolongamento, as matadoras naturais ou naturais killer, os que têm grânulos, né, que são neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mastócitos, e a resposta imune primária e secundária. A primária, ela vai ser uma resposta de barreira. A secundária vai ser uma resposta biológica. Então, veja só, quando nós falamos da resposta imune primária e secundária, aí vale a pena eu parar para falar um pouquinho para vocês. Por exemplo, o Zika vírus, quando ele entra lá no seu corpo, trazido pelo mosquitinho chamado de Aedes aegypti, o que é que você faz? Resposta primária. Quem é que sobe? IgM. Passado aquilo lá, debelada a infecção, quem é que sobe? IgG. Então, se eu fizer um exame em você e o IgG for muito alto, significa dizer que você já curou aquela infecção. Não é legal isso? Muito legal. Então, vem para cá para ver esse gráfico. Ó. A fase exponencial, IgM subiu primeiro, ó, tá vendo? Ó? Depois sobe o IgG. Quando o IgG sobe, o IgM baixa. Ó. Se você estimular de forma secundária, ó, o IgM tem uma resposta pequena, mas o IgG tem uma resposta muito grande. E é assim que acontece. Ó. Primeiro aparece o IgM, depois o IgG. Aí se você reestimular, o IgM praticamente não muda, mas olha como o IgG subiu, né? Gigantescamente. Olha aqui. Depois as alergias, que é muito importante, tenho certeza que vocês aí que estão assistindo essa maravilhosa aula devem ter processos alérgicos. Ó. Hipersensibilidade a certos antígenos, que a gente chama de alergênicos ou alérgenos do meio ambiente. Exemplo, pólen, poeira, esporo de fungo, beijo de namorado. Opa, beijo de namorado? Não, ninguém tem alergia a isso não, professor. Substâncias químicas de certo alimento, medicamento, dentre outros. Por exemplo, eu tenho alergia a dinheiro, detesto dinheiro, é mentira, viu gente? Depois você tem IgE, mais antígeno. Quando esse IgE que está na membrana junta com o antígeno, vai haver a adesão ao mastócito, que é a célula de defesa. Liberam a histamina, ó. A histamina é um vasodilatador, dilata os vasos, e aí você vai espirrar, vai corizar, vai se coçar, vai contrair a musculatura lisa e todos os processos alérgicos. Então, a alergia é isso, simples, né, galera? Então, bora agora resolver as questões? Bora! Eu quero saber se o meu aluno está pronto para resolver questões apenas com o que nós falamos aqui, porque a gente falou o que você precisa para entender o sistema imunológico. Então, nem precisa se chatear. Você está no jogo, vem ver se não está. Vê bem, o que é que eu tenho aqui? O esquema mostra como é produzido o soro terapêutico. Olha, pessoal, eu falei que vacina é um antígeno, o soro já está preparado. Soro, ele é passageiro, ele é curativo, não é preventivo, e ele rapidamente sai do corpo. Então, é correto afirmar que o soro terapêutico, utilizado em seres humanos, é composto de anticorpos que estimula o sistema imunológico. Não, gente, soro já está pronto, certo? Simula a doença no organismo para que a pessoa fique imunizada contra os agentes patogênicos e suas toxinas. Não! Combatem rapidamente o antígeno invasor,
ao entrar em contato com o mesmo antes que ele cause a doença. Ok, por isso que o soro antetânico serve para isso. Então, letra correta, letra C. Vamos ver outra. Em 2009, a gripe H1N1 ou influenza A, que é provocada pelo vírus H1N1 da influenza do tipo A, ocasionou uma pandemia. É quando ela sai do controle e entra no mundo todo, que paralisou países, mobilizou governos e centros de controle de infecções de todo o mundo como uma forma de se proteger contra essa gripe. Recomendamos que a aplicação de soro, gente, vírus não se mata com nada, muito menos com soro. A aplicação do soro também não. A aplicação de vacina, sim, antes, né, para prevenir, ó. Então, ó, a aplicação de vacina, que é um tipo de imunização ativa, tá vendo, ó? Capaz de estimular o sistema imunológico da pessoa a produzir anticorpos contra o vírus. E aí, queridos, gostaram? Se sentiram bem? Aprenderam sobre o sistema imunológico? Então, me aguarde até uma próxima aula. Fica com Deus!